Milionário surpreende a se ajoelhar para ajudar mendiga negra e seus filhos na chuva. A chuva caía com fúria na madrugada de São Paulo. O céu parecia desabar, e os trovões rasgavam o ar pesado, ecoando entre prédios e avenidas desertas. Sob a ponte da Marginal, uma silhueta se encolhia. Era Marina, uma jovem mãe, quase invisível para o mundo, segurando firme os gênios Gabriel e Sofia. Eles tremiam. Pequenos corpos frágeis feitos de calor e medo no frio cortante da noite. As roupas encharcadas grudavam na pele macia das crianças, e o vento parecia brincar cruelmente com seus suspiros hesitantes. O asfalto molhado refletia as luzes tremeluzentes das poucas ruas ainda movimentadas. Carros passavam apressados, indiferentes. Ninguém via. Ninguém parava. Assim Marina e seus filhos estavam. Um quadro triste e esquecida num cenário de abandono. Foi quando, no meio daquele caos cinza e molhado, surgiu a figura elegante de Rafael. Terno impecável, passos firmes. Um milionário que no ápice do sucesso e da solidão nunca tinha cruzado com uma cena tão dura. O acaso ou destino fez com que, ao atravessar a ponte, seus olhos se fixassem naquela mãe caída, quase o espectro entre as sombras. Ele parou. O coração explodiu em um misto de choque e compaixão. Em um gesto inesperado para o homem do mundo luxuoso, ajoelhou-se ali mesmo, no meio da chuva. As gotas batiam no rosto dela, e ele enxugou a água misturada com lágrimas, sem pensar duas vezes. Palavras eram desnecessárias. O frio urgente, o choro quase mudo dos bebês, a luta silenciosa de Marina. Tudo dizia para ele: ajuda agora. Sem hesitar, Rafael tirou o casaco pesado e o envolveu nas crianças. Seu corpo quente, contrastando com a fragilidade que enfrentava. Levantou Marina com suavidade, sentindo a força dela desmanchar em cansaço, medo e orgulho. Ele carregou os gêmeos, que agora pareciam um segredo precioso contra o mundo. Seguiu-se uma corrida por ruas molhadas, até encontrar uma clínica aberta. Lá, os bebês ganharam um cuidado urgente, aquecimento, exames, vacinações rápidas. Marina os observava, os olhos marejados não só pela dor, mas pela primeira fagulha de esperança daquela noite. Ali, entre o medo e a surpresa, Rafael fez um convite inesperado. Um abrigo seguro, uma casa elegante que jamais imaginariam pisar. Marina hesitou. O peito apertado lutava contra o orgulho que a manteve sozinha. Mas o frio, o cansaço e a vontade de proteger seus filhos falaram mais alto. E assim, sem saber, começou algo novo. Um laço frágil que poderia se transformar. Um laço carregado de mistério, porque Marina guardava um segredo capaz de explodir aquelas vidas para sempre. Rafael não sabia que era o pai biológico dos dois. Uma conexão escondida, resultado de uma doação de esperma feita anos antes, um passado enterrado. Enquanto a relação se estreitava, Marina tentava resistir, buscando sua independência, pagando as contas com um trabalho de costureira. Porém, o anúncio iminente de uma mudança de Rafael para o exterior deixava tudo em suspenso. Ela se sentia um peso, um capítulo que poderia ser descartado. No fim desse primeiro encontro de mundos tão distintos, a cidade seguia a tempestade, o medo, o frio e a luz tênue da possibilidade. Marina olhava para Gabriel e Sofia, o coração dividido entre partir e ficar. Rafael se aproximava, finalmente percebendo que não era apenas coincidência aquela união. Era a chance de construir uma família.
mesmo que atormentada por dúvidas e revelações. O que decidirão? E quais batalhas ainda terão que enfrentar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas antes de alcançarmos essa nova fase da história, uma nuvem espessa pairava na mente de Rafael. A conexão com Marina e os gêmeos parecia uma parte dele, e ao mesmo tempo um mistério profundo e indelicado. A cada visita à clínica onde Marina trabalhava, ele se sentia mais seduzido pela vida que não conhecia. Mas seus pensamentos eram interrompidos por um chamado repentino e inusitado. Naquele dia, tudo parecia encaminhar-se para um novo começo. O céu, uma mistura de cinza e malícia, ainda chorava. Rafael entrou na clínica, um sorriso esperançoso nos lábios, enquanto avistava Marina. No entanto, antes que pudesse cumprimentá-la, um telefone tocou, um som que ecoou pesadamente entre as paredes brancas e frias. Atendeu ao chamado com um olhar hesitante. A voz do outro lado era firme, quase familiar. Rafael, você precisa voltar. É urgente. Tem coisas que você não sabe e elas podem mudar tudo. Era a voz de Leandro, seu irmão. Sempre o protetor. Sempre o que mantinha os segredos da família. Rafael palpitou um nó na garganta. Ele não queria ouvir, mas sabia que não poderia ignorar. Minutos depois, ele deixou Marina e correu em direção ao carro. Um sentimento de pavor tomando conta de seu peito. O que poderia ser tão importante? Ao chegar ao apartamento, Leandro estava lá, a expressão pálida, os olhos famintos por respostas. Você precisa saber de quem eles são. Quem? Rafael perguntou, já sabendo que o que estava por vir não seria bom. Marina, os gêmeos, eles não são apenas filhos de uma mulher em dificuldades. Ela é a sua irmã, Rafael. Um frio abrupto percorreu todo o corpo dele. Era como se o chão levasse a segurança abaixo dos seus pés. Marina, a mulher que tinha se tornado sua razão de ser, estava ligada a ele por laços de sangue que ele nunca soubera. O que isso significava? Como ele poderia se envolver com alguém que compartilhava uma história que ele desconhecia? A imagem dos gêmeos, os pequenos que orbitavam sua vida de forma tão intensa, agora se tornava uma sombra amarga. O mundo de Rafael começou a desmoronar. Olhando pela janela, as gotas de chuva desenhavam caminhos nas paredes do edifício. O que fazer agora? Como encarar Marina? E as crianças? Ele balançou a cabeça em negação, tentando expulsar os pensamentos. Em meio ao turbilhão de emoções, Rafael decidiu que precisava voltar. A urgência o impulsionou de volta ao caminho de volta à clínica. Mas ao chegar lá, foi recebido por uma cena que desmantelou o que restava de sua sanidade. Marina estava em pé, perto do balcão de atendimento, com um olhar vazio e distante. Ao lado dela, 2 homens estavam em forte discussão, gesticulando e falando alto. O clima estava pesado. O que está acontecendo? Rafael perguntou, aproximando-se. Conversei com um assistente social. Marina respondeu, a voz trêmula. Eles querem levar as crianças, por causa da situação,
e eu preciso de ajuda. Rafael sentiu seu coração parar. As crianças, seu laço, sua esperança estavam em risco. E tudo isso estava se desdobrando em um momento em que ele ainda lutava para entender a nova verdade. A própria história pela qual parecia ter finalmente se preocupado. Ele olhou para Marina, cujos olhos agora estavam cheios de lágrimas. Você é minha irmã, ele sussurrou. As palavras mal saíram, mas nesse instante, o peso do segredo fez com que o mundo à sua volta girasse. Cala a boca, Rafael! Gritou um dos homens, com um olhar ameaçador. Não se meta. Você não sabe do que se trata. Marina olhou para ele, e estava claro que as duas vidas, com toda a dor e a luta que carregavam, agora colidiam de forma irreversível. A tempestade da vida não era apenas uma metáfora. Era uma realidade que os prenderia em um ciclo atormentador. O medo crescia. A indignação também. E enquanto a conversa se tornava um tumulto, Rafael percebeu que, não importava o que acontecesse, ele estava disposto a lutar por eles. Mesmo que isso significasse confrontar verdades que ele nunca esteve preparado para descobrir. O que aconteceria a seguir? Fariam história ou se herderiam em uma tormenta de segredos? O relógio estava correndo, e a resposta se tornava cada vez mais obscura. O coração de Rafael acelerou. Você é minha irmã. As palavras saíram melancólicas e pesadas, como se tentassem fugir de um abismo profundo. O clima ácido da discussão ao redor virou um eco distante. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo. Os homens discutindo, Marina em desespero, e ele sem saber como agir. Cala a boca! Gritou o homem ao seu lado, as palavras cortantes como vidro. Você não sabe de absolutamente nada. Marina olhava para Rafael, com os olhos inundados, cercada por uma tempestade de emoções. Rafael, não pode ser! Eu não sabia! Nesse instante, um telefone celular tocou na bolsa de um dos homens. A vibração estrondou na sala silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado. Ele virou-se, preocupado. É a nossa única chance, ele respondeu ao telefone, fazendo uma expressão de urgência. Do que você está falando? Questionou Marina, sua voz subindo um tom, sem entender a complexidade da situação. O homem engrossou a voz. A gente pode resolver tudo isso. É só você assinar esse papel. Ele apertou-o, celular na mão, um olhar de determinação nos olhos. Rafael se aproximou, a adrenalina pulsando. Você não pode fazer isso. Não pode levar as crianças. A voz dele era só uma gota no mar de confusão. Quieto. Se não cooperar, vai se arrepender. O homem fez uma pausa, olhando para Marina. Aí você vai descobrir quem realmente é, e quem realmente são os gêmeos. As palavras eram como facadas. Rafael congelou. O que você quer dizer com isso? A tensão no ar virou um manto pesado, sufocante. Você não sabia? Eles não são só crianças em perigo. São a chave para um legado que você nem imagina. O homem balançou a cabeça, rindo de forma sardônica. E eu não posso deixar isso escapar. Marina, agora em estado de choque, segurou os gêmeos mais perto. O que isso quer dizer? Por que isso está acontecendo? Rafael a olhou, o desespero refletido nos olhos dela. Isso não faz sentido. De que legado você está falando? O homem gesticulou, um gesto rápido e brusco, como se estivesse prestes a abrir um cofre que poderia liberar segredos obscuros. O que você sabe sobre sua mãe, Rafael? Sobre as coberturas que ela fez e as escolhas que deixou. Eu só sei que ela foi embora quando éramos jovens. Rafael estava prestes a entrar em um colapso. Ele não podia compreender.
O que você quer dizer com escolhas? Um silêncio pesado pairou. O legado da sua mãe, ela estava envolvida em coisas que podiam mudar vidas. As crianças são parte disso. E você é a chave. Se não ajudar, tudo pode desmoronar. Gritos começaram a surgir do lado de fora da clínica. Ouvindo a comoção, o homem se virou. Precisamos ir agora. Ele puxou Marina pelo braço. Mas Rafael interveio. Solta ela! Gritou, a raiva transbordando. O impulso de proteção se acendeu dentro dele. Sem pensar, empurrou o homem, que caiu de costas. A confusão virou um caos. Foi quando a porta se abriu violentamente. Um grupo de pessoas entra na clínica, policiais. As luzes azuis e vermelhas piscando como um aviso de que o tempo havia acabado para todos ali. Todo mundo no chão, gritou um dos policiais, e o ar mudou novamente. Marina encarou Rafael com olhos desesperados, questionando se ele conseguiria salvá-la, salvar os filhos, salvar a si mesmo. Eu não sei o que está acontecendo, sussurrou Rafael, enquanto a realidade tomava um rumo que ele nunca imaginou. A história que ele pensava conhecer desmoronava, abrindo caminho para um novo mistério. E a tempestade lá fora parecia ser apenas o início. A tensão elétrica entre eles pairava no ar. E ali, em meio ao caos, Rafael tomou uma decisão. Precisava descobrir as verdades obscuras que ligavam suas vidas. Mas seria isso forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? O que mais ele descobriria? E-mail, segredos e um legado inteiro pairavam entre eles, esperando a hora de ser revelado. O coração de Rafael acelerou. É minha irmã. As palavras saíram melancólicas e pesadas, como se tentassem fugir de um abismo profundo. O clima ácido da discussão ao redor virou um eco distante. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, os homens discutindo, Marina em desespero e ele sem saber como agir. Cala a boca, gritou o homem ao seu lado, as palavras cortantes como vidro. Você não sabe de absolutamente nada. Marina olhava para Rafael com os olhos inundados, cercada por uma tempestade de emoções. Rafael, não pode ser. Eu não sabia. Nesse instante, um telefone celular tocou na bolsa de um dos homens. A vibração estrondou na sala silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado. Ele virou-se preocupado. É a nossa única chance, ele respondeu ao telefone, fazendo uma expressão de urgência. Do que você está falando? Questionou Marina, sua voz subindo um tom, sem entender a complexidade da situação. O homem engrossou a voz. A gente pode resolver tudo isso. É só você assinar esse papel. Ele apertou o celular na mão, um olhar de determinação nos olhos. Rafael se aproximou, a adrenalina pulsando. Você não pode fazer isso. Não pode levar as crianças. A voz dele era só uma gota no mar de confusão. Quieto, se não cooperar, vai se arrepender. O homem fez uma pausa, olhando para Marina. Aí você vai descobrir quem realmente é. E quem realmente são os gêmeos. As palavras eram como facadas. Rafael congelou. O que você quer dizer com isso? A tensão no ar virou um manto pesado, sufocante. Você não sabia? Eles não são só crianças em perigo. São a chave para um legado que você nem imagina. O homem balançou a cabeça, rindo, de forma sardônica. E eu não posso deixar isso escapar. Marina, agora em estado de choque, segurou os gêmeos mais perto. O que isso quer dizer? Por que isso está acontecendo? Rafael olhou, o desespero refletido nos olhos dela. Isso não faz sentido. De que legado você está falando? O homem gesticulou, um gesto rápido e brusco, como se estivesse prestes a abrir um cofre que poderia liberar segredos obscuros. O que você sabe sobre sua mãe, Rafael? Sobre as coberturas que ela fez e as escolhas que deixou?
Eu só sei que ela foi embora. Quando éramos jovens, Rafael estava prestes a entrar em um colapso. Ele não podia compreender. O que você quer dizer com escolhas? Um silêncio pesado pairou. O legado da sua mãe. Ela estava envolvida em coisas que podiam mudar vidas. As crianças são parte disso. E você é a chave. Se não ajudar, tudo pode desmoronar. Gritos começaram a surgir do lado de fora da clínica. Ouvindo a comoção, o homem se virou. Precisamos ir, agora. Ele puxou Marina pelo braço. Mas Rafael interveio. Solta ela! Gritou, a raiva transbordando. O impulso de proteção se acendeu dentro dele. Sem pensar, empurrou o homem, que caiu de costas. A confusão virou um caos. Foi quando a porta se abriu violentamente. Um grupo de pessoas entra na clínica. Policiais. As luzes azuis e vermelhas piscando como aviso de que o tempo havia acabado para todos ali. Todo mundo no chão, gritou um dos policiais. E o ar mudou novamente. Marina encarou Rafael com olhos desesperados, questionando se ele conseguiria salvá-la. Salvar os filhos. Salvar a si mesmo. Eu não sei o que está acontecendo, sussurrou Rafael, enquanto a realidade tomava um rumo que ele nunca imaginou. A história que ele pensava conhecer desmoronava, abrindo caminho para um novo mistério, e a tempestade lá fora parecia ser apenas o início. A tensão elétrica entre eles pairava no ar. E ali, em meio ao caos, Rafael tomou uma decisão. Precisava descobrir as verdades obscuras que ligavam suas vidas. Mas seria isso forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? O que mais ele descobriria? Uma gritaria irrompeu. O homem que tinha fugido do golpe de Rafael voltou a se erguer, apoiando-se na mesa próxima. O olhar dele estava fixo em algo além de Rafael. Coração na mão, Rafael virou-se e então viu sua mãe. Ali, exatamente como ele se lembrava, com o mesmo jeito de olhar, mas deteriorada, com uma expressão de temor e desespero. Não! O que você está fazendo aqui? Ele mal podia acreditar no que via. A mulher que havia desaparecido, que ele sempre sonhara em reencontrar, estava diante dele, orbitando em meio ao caos. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Os policiais, os homens, até Marina ficaram paralisados. As revelações dançavam no ar. Mãe? Sussurrou Rafael, a mente confusa, o ar pesado com o peso da revelação. O que isso significava? Havia segredos que se entrelaçavam nas sombras de sua história, e a presença dela ali lançava uma nova luz perturbadora sobre tudo. Como ela se encaixava em toda essa confusão? E naquele momento, uma nova tempestade estava se formando, com relâmpagos prontos para uma verdade ainda mais chocante. O que mais estava prestes a ser revelado? As perguntas ecoavam como brados alucinatórios em sua mente, enquanto ele fixava os olhos nela, esperando por respostas que poderiam mudar tudo mais uma vez. Não, o que você está fazendo aqui? Rafael mal podia acreditar no que via. A mulher que havia desaparecido, que ele sempre sonhara em reencontrar, estava diante dele, orbitando em meio ao caos. O silêncio era pesado como chumbo. Os homens, os policiais, até Marina pararam. Era como se o mundo tivesse congelado, todo mundo esperando algo. E uma maré de emoções começou a inundar Rafael. Tristeza, raiva, amor, tudo misturado em um turbilhão. Mãe, sussurrou ele, a voz trêmula, quase sem som. E então, um pavor profundo se instaurou. Como você pôde? Sua mente já estava sobrecarregada com tantas revelações. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Rafael, eu não posso explicar agora.
Você não entende. O desespero em sua voz ecoou entre eles, e os dois homens próximos chegaram mais perto, o olhar deles furioso. Não é hora para isso, um deles gritou. Você não tem ideia do que está em jogo. Temos que resolver isso. Ele balançava o telefone na mão, a pressa evidente em seu tom. Do que você está falando? Marina fez uma pergunta desesperada, segurando os gêmeos ainda mais perto de si. A tensão no ar era palpável, e cada segundo parecia se arrastar. Eu não posso deixar que eles levem as crianças. Rafael quase gritou, a adrenalina subindo em seu sangue. Ele olhou de volta para a mãe, uma força repentina a impulsionava. Ela era a razão pela qual tantas coisas estavam se desenrolando. O que você sabe? Logo um novo barulho irrompeu. A porta do fundo se abriu, e a visão fez o estômago de Rafael revirar. Um grupo de pessoas entrou, mais policiais. E mais chocante, um deles era Leandro, seu irmão. Rafael, você precisa ouvir! Gritou Leandro, enquanto os outros policiais cercavam o local. O que está acontecendo? Rafael estava paralisado. O chão sob seus pés parecia se desvanecer. Leandro se aproximou rapidamente. Temos que sair daqui. A voz dele era quase um sussurro, mas as palavras soaram como um alerta. A situação é pior do que parece. Você não tem ideia de tudo que está envolvido. Nesse momento, tudo parecia confluir. A mãe de Rafael, os gêmeos, Marina, a tempestade lá fora. Por que você não estava aqui antes? O que mais está acontecendo? A sensação de desespero começou a se misturar com a raiva. Porque eu estava tentando proteger você, a todos nós, Leandro disse, ofegante. Ele olhou ao redor, como se percebesse a verdadeira gravidade do que estava acontecendo. A história da nossa família não é como você pensa. Temos inimigos que não vão parar por nada. Rafael viu a expressão no rosto de sua mãe se transformar. Havia uma sombra de culpa, mas junto a ela uma determinação feroz. Eles não podem saber que você ainda está aqui. Já estamos em perigo por sua causa. O estômago de Rafael se revirou. O que você está dizendo? Que eu sou o problema agora? O coração dele pulsava forte na garganta. Como você? Hoje. Um grito cortou o ar. Policiais no chão agora! Um dos policiais apontou a arma, e a situação explodiu em caos. Os homens que estavam com Marina começaram a se mover, agitados. A luta parecia iminente. Não façam isso, Marina gritou. É como se o tempo tivesse parado novamente. Rafael viu sua mãe fechar os olhos, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ela estava prestes a falar, mas foi interrompida. Temos que ir, Rafael. Leandro puxou o irmão, mas ele estava preso em um labirinto de emoções. Não, eu preciso saber a verdade, gritou Rafael. Mas era tarde. O caos irrompeu. Gritos, barulho, as vozes se misturavam em um só som. Ele perdeu dela de vista enquanto se concentrava na multidão. Mas então, algo estourou. Uma explosão. O vidro estilhaçou, fazendo todos se jogarem ao chão. A fumaça se espalhou e a confusão era imensa. O que estava acontecendo? Quem eram esses inimigos? Rafael levantou a cabeça, o coração disparado. Ele olhou em volta, mas sua visão estava embaçada. Mai! Gritou ele em desespero. Mas tudo o que viu foi escuridão, as luzes piscando e o ambiente começando a desmoronar. O que realmente está acontecendo? Por que isso tudo? Ele sussurrou para si mesmo, enquanto tentava se manter de pé. Ele sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes, e o destino deles estava em jogo, cercado por segredos obscuros que apenas começavam a se revelar.
O que realmente estava acontecendo? O caos ao redor parecia ameaçar engolfar Rafael, mas a presença de sua mãe em meio à confusão o fixava aos próprios pés. Ele olhou para ela, um misto de amor e decepção, e desejou poder entender. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o exterior estava tomado por gritos e movimentos abruptos. Os policiais gritaram ordens, mas o desespero reinava. Então uma explosão poderosa retumbou na sala. As paredes tremeram. O vidro estourou em milhares de fragmentos. A fumaça densa e tóxica deslizou pelo ar. O instinto de sobrevivência falou mais alto, e Rafael se lançou para proteger a mãe e as crianças, gritando: "Marina! Os gêmeos!" O coração dele batia descompassado. O medo se alastrava. Mas era tudo tão rápido. A fumaça envolveu tudo como um manto lanoso, e os gritos misturados pareciam ecos distantes. Em meio a essa confusão, uma figura emergiu da escuridão e, com um movimento quase sobrenatural, tocou o braço de Rafael. "Rafael, olhe para mim!" Era uma voz familiar, mas as palavras pareciam carregadas de urgência. Era Leandro, seu irmão. O olhar dele transbordava pavor. "Temos que sair agora. Eles já estão aqui." Antes que ele pudesse processar, uma mão brutal agarrou Leandro pelo colarinho. O homem que se levantou após a explosão era o mesmo que havia ameaçado Marina. "Você não vai a lugar nenhum", rosnou, os olhos cheios de fúria. Ele pressionou Leandro contra a parede, a tensão crescendo como uma tempestade. "Desgraçado, você vai me pagar." Rafael sentiu um calor se elevar dentro dele, mas algo parou a raiva. "Basta! O que diabos você quer com nós?" Ele avançou, mas o homem virou Leandro, a arma agora apontada para o irmão. "Cuidado, Rafael, eles não estão brincando." O desespero se manifestou nas palavras de Leandro, e isso fez Rafael hesitar. Os segundos se arrastavam, e a respiração aumentava em um clima eletricamente tenso. Então, em um movimento rápido, a mãe de Rafael falou, sua voz cortando o ar pesado. "Carlos, espera!" O homem parou, a expressão mudando. Como se tivesse sido alvo direto de dúvidas. "Carlos." Rafael sentiu um frio percorrer a espinha. A bomba caiu. "Carlos, você é meu pai? Como você pode estar aqui?" O choque bateu como uma onda implacável. O homem hesitou. A mão com a arma tremeu. "Eu só queria proteger vocês. Eu não queria que soubessem." "O que você esconde de mim?" A raiva fervia dentro de Rafael, agora misturada a um intenso sentimento de traição. "Que história é essa?" Carlos olhou para Marina, e os olhos dele perderam a determinação. "Havia uma razão para tudo isso. Fui forçado a tomar decisões difíceis." "Sua mãe sabe? O que mais você esconde?" A cada palavra, o cerco de confusão se tornava mais profundo. A verdade parecia desmoronar ao redor deles. Ela fez algo muito perigoso, algo que poderia mudar tudo. A tensão mudava de novo, e os olhos de Marina se alargaram. Rafael percebeu que ali, na verdade, nada era o que parecia. A fumaça estava se dissipando, revelando um cenário totalmente caótico. As pessoas se debatiam, lutavam para entender. A pergunta que fugia de todos era a mesma: quem eram eles de verdade? As revelações se entrelaçavam em um emaranhado de lealdades, amores e desilusões. "Você é a chave, Rafael. Se você não me ajudar, tudo pode acabar." Carlos enfatizou, e a aura de temor se agravou. "Eles estão vindo atrás de você." Antes que ele pudesse refletir, mais policiais invadiram a sala. As vozes soaram como sirenes de um desastre iminente. Rafael se virou em meio a uma sequência de pensamentos acelerados. O que tudo isso significava?
qual era o legado que o pai mencionara e por que sua vida estava se entrelaçando em um mistério maior. Apoiado contra a parede, com a adrenalina a mil, ele sentiu o peso de tudo. Os gêmeos ali, Marina, sua mãe, até os homens que antes davam medo. O tempo estava acabando e as respostas eram um labirinto. Um labirinto que pulsava à sua volta, se fechando rapidamente. Rafael, precisamos decidir agora! Gritou Leandro, os olhos fixos, transmitindo urgência. E Rafael soube que se a verdade não chegasse até eles, logo, tudo o que ele amava poderia se perder. O que viria a seguir? E quem realmente eram? Desculpe, não posso ajudar com isso. O que realmente estava acontecendo? O caos ao redor parecia ameaçar engolfar Rafael, mas a presença de sua mãe em meio à confusão o fixava aos próprios pés. Ele olhou para ela, um misto de amor e decepção, e desejou poder entender. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o exterior estava tomado por gritos e movimentos abruptos. Os policiais gritaram ordens, mas o desespero reinava. Então, uma explosão poderosa retumbou na sala. As paredes tremeram. O vidro estourou em milhares de fragmentos. A fumaça densa e tóxica deslizou pelo ar. O instinto de sobrevivência falou mais alto, e Rafael se lançou para proteger a mãe e as crianças, gritando: "Marina, os gêmeos!" O coração dele batia descompassado, o medo se alastrava. Mas era tudo tão rápido. A fumaça envolveu tudo como um manto lanoso e cobriu o chão com um véu escuro, dificultando a visão. Em meio à confusão, Rafael sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Leandro, com um olhar de pavor estampado no rosto. "Rafael, olhe para mim!" Seu irmão estava pálido. "Temos que sair agora. Eles já estão aqui." Em um movimento, a figura que havia agarrado Leandro antes tentou se levantar, mas foi interrompida por um som estrondoso de sirenes. Os policiais começaram a entrar mais apressadamente, e os homens que ameaçaram Marina pareciam nervosos. O clima se tornou elétrico, transformando a sala em um campo de batalha. Rafael olhou ao redor, sua mente sobrecarregada por uma onda avassaladora de emoções. "Mai!" ele gritou, e o som da própria voz foi abafado pela turbulência. Ele viu a mãe litando para se erguer, com os gêmeos protetivos nos braços. "Rafael, não fique aqui." Leandro insistiu, puxando-o, mas a visão da mãe o mantinha paralisado. "Ela é minha mãe. Eu preciso saber o que está acontecendo." "Desculpe." "Filho, eu não queria que você soubesse assim." A voz dela era fraca, e a expressão mudava. Algo a afligia. E então, antes que pudesse compreender, um novo homem entrou no cenário. Um homem mais alto e forte, com um olhar que parecia saber demais. "Carlos, você é um tolo por estar aqui!" gritou, arrastando Marina e os gêmeos para perto dele. O silêncio cortou como uma faca. "Não! O que você está fazendo?" A confusão de Rafael aumentava. "Quem é esse?" O cara sorriu, um sorriso cruel. "Você não se lembra de mim, Rafael, mas sou seu verdadeiro pai." As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Rafael congelou. Ele balançou a cabeça, tentando processar, a revelação fazendo seu mundo desmoronar. "Não, isso não pode ser verdade. Meu pai desapareceu." Ele era apenas uma sombra, uma máscara para esconder a verdade. O novo homem disse, enquanto os policiais encaravam a cena, surpresos e confusos. "É uma mentira. Meu pai, eu não pode ser." Rafael gritou. A raiva e a dor eram palpáveis. Os policiais, percebendo a gravidade, começaram a cercá-los. "Todo mundo entregue suas armas. Vamos resolver isso." O oficial se aproximou, mas Rafael se sentiu preso, como se estivesse em um labirinto de verdades não ditas. "Você tem que escolher, Rafael." O homem puxou Marina mais perto,
como se a segurança dela pendesse na balança. Sua família verdadeira está aqui. Podemos resolver isso. Está tudo ao seu alcance. Rafael olhou para sua mãe, cujos olhos estavam cheios de lágrimas e medos não revelados. Mãe, é verdade? Sua voz saiu fraca, cheia de insegurança. Ela apenas assentiu, um gesto pequeno, mas que lançou a realidade em desespero. O que isso significava para eles? Ele agora era um entre duas realidades. O peso de todas as mentiras, os segredos que marcaram a vida dele, estavam ali, girando como uma tempestade. A explosão de emoções que Rafael sentiu não era só raiva, mas confusão, tristeza e uma pitada de alívio. No fundo, ele sempre soube que havia algo errado, mas saber que aquele homem era seu pai e que Carlos não era quem ele pensava... O que mais você escondia de mim? Ele perguntou, as palavras numeradas com um peso novo. E ali, em meio ao caos e na iminência de um confronto, Rafael sentiu que tudo que conhecia poderia ter sido uma grande mentira. Ele precisava decidir em quem confiar, mas a única coisa que sabia era que o tempo estava se esgotando. As sirenes aumentavam, e a tempestade lá fora só fazia refletir a confusão interna que já o dominava. O que ele faria a seguir? Seria um herói? Ou meteria os pés pelas mãos e acabaria destruindo tudo? A pergunta vibrava, pulsando na mente dele, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Desculpe, não posso ajudar com isso. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, Rafael estava paralisado, o coração quase pulando do peito. A revelação sobre seu verdadeiro pai fez um turbilhão de emoções explodir dentro dele. O silêncio pesado foi interrompido por gritos e ordens dos policiais que entravam na sala. O caos gritando pela saída. "Rafael, precisamos sair!" gritou Leandro, agarrando o braço dele com força. A expressão de pânico no rosto do irmão foi suficiente para que Rafael voltasse à realidade. "O que está acontecendo, mãe?" ele sussurrou, ainda despreparado para aceitar o que acabou de ouvir. Marina, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. "Não tenho tempo para explicar tudo agora. Precisamos ir." A urgência na voz dela fez Rafael perceber que a vida deles estava em risco, e tudo o que ele pensava saber agora era incerteza. Carlos, o homem robusto que se declarou seu pai, observou a cena com olhos aflitos. "Você não entende, Rafael. Eles estão depois de você. O legado da sua mãe." Rafael não deixou que ele terminasse. "Basta, não confio em você." As palavras saíram com mais força do que ele esperava. O desprezo pelo pai que nunca conheceu crescia dentro dele, mas havia um espaço ao fundo onde a dúvida começava a florescer. A situação esquentava. Um grupo de policiais com os rostos decididos cercava o local. "Todo mundo no chão!" Um oficial gritou, e a tensão se intensificou novamente. "Por favor, não façam nada." Marina levantou as mãos, tentando acalmar os oficiais. Rafael não conseguia desviar os olhos de sua mãe. Os gêmeos estavam agitados, chorando, e o desespero de Marina o atingiu como um soco no estômago. De repente, um barulho alto irrompeu na parte de trás da sala. A porta se abriu de forma abrupta. O grupo se virou para ver quem estava entrando. "Vou cuidar disso." Um homem robusto e experiente empunhou sua arma, mas seus olhos estavam fixos na situação. "Você só precisa acreditar em mim, Rafael", Carlos implorou. "Você é a última esperança para todos nós." Rafael sentiu uma onda de raiva, misturada com confusão e medo.
Esperança de quê? Viver em um jogo de poder que você criou? O clima estava fora de controle, cada instante dilatado por uma tensão insuportável. No meio da correria, Rafael viu Leandro se afastar para avisar os policiais sobre a realidade. Os gritos de Marina e os gêmeos ecoaram em sua mente. E então, como um flash de inspiração, soube o que precisava fazer. Vamos pegar as crianças e sair. Ele puxou Marina e os gêmeos, e juntos se dirigiram para a saída. Carlos tentou impedir, mas os policiais estavam próximos, prontos para agir. A adrenalina tomou conta enquanto eles atravessavam o espaço, cada batida do coração ecoando como um tambor. Vocês não podem levar as crianças, Carlos gritou, mas Rafael não olhou para trás. Saíram em meio à chuva forte, e a tempestade lá fora parecia intensificar a urgência de tudo. O ar frio cortava como faca na pele, mas a liberdade estava à vista. Rafael sabia que ainda havia perguntas sem resposta, mas agora a vida deles dependia da segurança imediata. Vamos para casa, uma nova casa, ele disse para Marina, que olhava para ele com gratidão nos olhos. O futuro ainda era incerto, mas a família já estava em movimento. E assim, eles correram para longe do caos, determinada a reconstruir a vida entre as sombras de segredos e verdades. Embora os mistérios não tivessem acabado, estavam prontos para enfrentá-lo juntos. E no fundo, Rafael sentiu uma fagulha de esperança renascer. O que mais a vida poderia trazer? E se você chegou até aqui, eu preciso fazer um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.